Hoje eu vou conseguir deixar aqui. Já gostei. Bom dia, meninas. Estou acordando ainda, mas estou ouvindo. Amém, Ju. Fica à vontade. Meninas, o título da nossa metáfora de hoje é o corvo e o jarro. Um corvo que estava prestes a sucumbir, tomado pela sede, viu lá do alto um jarro e, na esperança de achar água dentro, tomado de grande alegria, voou em direção, mas, lá chegando, para sua tristeza, descobriu que o jarro continha tão pouca água em seu interior que seria impossível alcançá-lo com seu bico curto. Ainda assim, usando de intocáveis artifícios, tentou beber a água que estava dentro do jarro, mas um bico tão curto, todo seu esforço foi em vão. Por último, pegou tantas pedrinhas quanto podia carregar e, uma após a outra, colocou dentro da jarra. E, ao fazer isso, as pedrinhas ocuparam todo o espaço dentro do jarro. E isso permitiu que o nível da água subisse até ficar ao alcance do bico. E desse modo salvou a sua vida. Meninas, aqui fala de um corvo que estava com muita sede e ele viu de longe uma jarra que deu o quê? A esperança para ele saciar a sede dele. E ele foi com toda alegria naquela possibilidade de saciar algo que era uma necessidade fisiológica que todos nós temos, né? Que é de alimentação. Esse daí, quando não é suprido, acaba trazendo muitos danos à nossa vida. E ele, com toda a esperança, né, com a possibilidade de ver a sua sede ser saciada, ele foi correndo, ele foi voando, né? E quando chegou nesse jarro, a água que tinha era muito, muito pouco. E aí ele fez o quê? Ele tentou todas as formas com aquilo que ele tinha. Então ele começou a pegar várias pedrinhas e colocar dentro desse jarro para que a água subisse, para que ele conseguisse ter acesso àquele pouquinho de água. E você ouvir essa metáfora, o que que traz à sua mente? Porque esse corvo ele não estava confortável, ele estava no limite, porque estava tendo uma necessidade dele que não estava sendo suprida, né? Ele não estava suprindo a necessidade que ele precisava, que era de quê? De matar a sede. E isso traz o quê? Muitas vezes para nós também as nossas necessidades. Muitas vezes nós estamos com necessidades emocionais ignoradas, sentindo muitas vezes falta de amor, falta de validação, falta de identidade. O jarro com pouca água mostra que existe solução, mas não é tão fácil acessar. A água que estava lá dentro desse jarro era a solução para a sede dele, mas não estava tão acessível da forma que ele imaginou, mas mesmo assim ele tentou. As tentativas frustradas dele mostraram insistência sem estratégia. Então, assim, ele tentou da forma que ele tinha, mas mesmo assim não deu certo. E muitas vezes a gente vai tentando tantas coisas, mas por falta de autoconhecimento, a gente não consegue acessar. Aí a virada dele acontece quando ele muda a forma dele a agir. Ele para de insistir de uma forma ele sai do automático, né? E ele faz o que? Ele começa a pensar. Então, às vezes, nós estamos no automático, sobretudo, né? Então, nós acordamos, já temos que fazer isso, já começamos a colocar a nossa mente para trabalhar em coisas que estão lá na frente. E perdemos a oportunidade de desfrutar do momento. E quando ele parou e pensou, ele pensou em algo diferente. E aí que começou o quê? A mudança dele. A mudança
da possibilidade para ele poder tomar aquela água, saindo do automático. As pedrinhas representam pequenas ações consistentes. Não foi uma grande solução, né? Quando ele identificou que ele não ia conseguir pegar essa água depois de tantas tentativas, ele não teve uma mudança rápida. Não, foi aos poucos. Ele começou a trazer pedrinha por pedrinha, da forma que ele conseguia. E aí que aconteceu que a transformação, que veio através de uma construção. O nível da água sobe, a mudança acontece da onde? De dentro para fora. A água não aumentou. A forma que ele acessou essa água foi que mudou. E olhando para isso, o que, que você vê na sua vida? Onde você se percebe aqui? Me conte. Você olhando para a história desse corvo, o que, que representa para você? E olha, ele não tinha ninguém naquele momento para fazer algo que só ele podia fazer, que era saciar a sede dele. Trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes nós é que estamos com a responsabilidade maior de mudança, de transformação. Porque tem coisas que ninguém vai poder fazer por você, mas só você consegue fazer. E o que, que você me fala ouvindo sobre tudo isso? Qual é a experiência que você tem para compartilhar? Fica à vontade.